No último sábado, dia 22 de junho de 2025, Gustavo Mioto subiu ao palco do Parque de Exposições, em Salvador, como uma das atrações mais aguardadas da noite. A plateia vibrava com cada acorde, e a energia do público refletia o carinho por um dos nomes mais queridos da música sertaneja atual. Em meio a luzes coloridas e aplausos, Gustavo interagia com a multidão com seu carisma habitual, arrancando gritos e sorrisos de milhares de fãs. Foi durante um momento de descontração, entre uma música e outra, que o cantor decidiu conversar com o público. Com o microfone na mão e o olhar atento à plateia, Mioto lançou uma pergunta aparentemente inocente, mas que acabaria mudando o rumo daquela noite. Quem aqui voltaria com o ex? A provocação arrancou risadas e reações diversas, mas uma fã, em especial, chamou a atenção do cantor. Chorando, emocionada, ela sinalizou algo para ele. O show, que até então seguia seu curso normal, ganhou um tom pessoal e inesperadamente comovente. Após lançar no ar a pergunta provocativa: quem aqui voltaria com o ex? Gustavo Mioto percorreu a plateia com os olhos, em busca das reações mais espontâneas. Risos se espalharam pelo público, alguns gritaram não, outros balançaram a cabeça, mas foi uma jovem, visivelmente abalada, que chamou a atenção do cantor. Ela chorava. No meio de milhares de pessoas, seu gesto emocionado cortava a euforia do show como uma história ainda viva, ainda doendo. Mioto imediatamente se comoveu e, curioso, pediu que a fã se aproximasse. Ela, tremendo e com lágrimas nos olhos, conseguiu se aproximar da grade, onde os seguranças facilitaram o contato com o cantor. Com um tom gentil e solidário, Gustavo perguntou o que tinha acontecido. A resposta da fã veio sem rodeios, mas cheia de sentimento: a gente terminou por causa de fofoca. O público reagiu com surpresa, e o próprio Mioto pareceu se identificar com a situação. Com um sorriso compreensivo e um toque de ironia leve, ele respondeu: a fofoca é um caos. Eu te entendo. Ali, entre a dor da fã e a empatia do artista, nasceu um momento inesperado, um ponto de virada emocional no show, que deixaria de ser apenas um espetáculo musical e se tornaria parte de uma história pessoal, vivida ali, diante de todos. Diante de um público atento e já envolvido com o desabafo da fã, Gustavo Mioto continuou a conversa com delicadeza. Com o microfone ainda voltado para ela, perguntou com sinceridade: mas o que foi que aconteceu? Por que vocês terminaram? Sem hesitar, e com a voz embargada pela emoção, a fã respondeu de forma direta: foi por fofoca. A resposta, apesar de curta, carregava muito mais do que parecia. Era um resumo doloroso de uma relação afetada por mal-entendidos, interferências externas ou talvez até boatos infundados. O público reagiu com o coletivo uma mistura de surpresa, empatia e indignação. Todos entenderam, não se tratava apenas de um término comum, mas de algo injusto, fruto daquilo que Mioto logo chamou de um caos. O cantor, visivelmente tocado, fez uma pausa breve, olhou para a multidão e comentou com um leve sorriso, que tentava aliviar o clima: a fofoca é um caos, né? Acaba com tudo. A frase foi seguida por aplausos e manifestações de apoio à fã, que agora não estava mais sozinha. Em poucos minutos, o palco se tornara um espaço de acolhimento. Gustavo Mioto não era apenas o artista, era agora um interlocutor, alguém que ouvia, compreendia e se solidarizava com uma história real. E, sem que ninguém esperasse, o cantor decidiu ir além das palavras. Tomado pela emoção do momento e envolvido pela sinceridade da fã, Gustavo Mioto decidiu não deixar aquela história terminar ali. Com um gesto espontâneo, pediu o celular da jovem e ela, surpresa e visivelmente abalada, entregou o aparelho. Sem hesitar, o público observava em silêncio, curioso e atento ao que viria a seguir. Com o celular em mãos, Mioto olhou para a câmera do aparelho, posicionou o microfone e disse, com um sorriso no rosto: vamos mandar um recado pro ex dela. Naquele instante, ninguém sabia exatamente o que ele faria até que começaram os primeiros acordes de Pro Nosso Bem, uma de suas canções mais conhecidas, que fala justamente sobre reconciliação, sentimentos guardados e a saudade, que insiste em ficar. Com a voz firme, o cantor começou a interpretar um trecho da música, como se falasse diretamente com o ex-namorado da fã. Cada verso ganhava um peso diferente, não era apenas uma performance. Era um recado carregado de emoção,
gravado ao vivo, no meio de um show, para alguém que até então era apenas uma lembrança dolorosa para aquela jovem. A plateia acompanhava em êxtase, muitos com celulares erguidos, gravando aquele momento improvável, uma mistura de música, vida real e improviso. Quando terminou de cantar, Mioto ainda completou com bom humor: "Se ele não voltar agora, não volta nunca mais." O público explodiu em gritos, palmas e gargalhadas. A fã, agora sorrindo entre lágrimas, parecia não acreditar no que estava acontecendo. Em poucos minutos, sua dor havia sido acolhida, amplificada e transformada em algo bonito, emocionante e possivelmente inesquecível. Quando Gustavo Mioto devolveu o celular à fã, o clima no show já havia mudado completamente. O momento havia se transformado em um pequeno espetáculo dentro do espetáculo íntimo, espontâneo e carregado de emoção. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Enquanto o público ainda aplaudia a atitude do cantor, um burburinho começou a crescer entre as pessoas próximas à grade. Alguém, em meio à multidão, acenava com força, chamando atenção. Em questão de segundos, a revelação caiu como uma bomba suave no coração da história. O ex-namorado da fã também estava no show. Sim, ele estava lá, no mesmo local, entre milhares de pessoas, assistindo à cena que acabara de acontecer. A fã ficou atônita. A informação correu rápido, e Gustavo Mioto, surpreso, olhou em volta, tentando localizar o rapaz. O cantor chegou a brincar, dizendo que se o ex não tomasse uma atitude depois daquilo, merecia perder mesmo. Risos nervosos e gritos da plateia aumentaram o suspense. Apesar da tensão e da curiosidade coletiva, o reencontro entre os dois não aconteceu naquele momento. Talvez por vergonha, talvez por insegurança, o ex preferiu não se aproximar, pelo menos não publicamente. Mas o clima de esperança permaneceu no ar. O público passou a torcer não só pelo sucesso do show, mas pela reconciliação daquele casal anônimo que, por um instante, se tornou protagonista de uma história compartilhada com milhares de pessoas. Era como se todos estivessem vivendo juntos, uma novela ao vivo com emoção real, lágrimas verdadeiras e um final ainda em aberto. Não demorou muito para que o momento vivenciado no palco se espalhasse para além dos limites do parque de exposições. Poucas horas após o término do show, os vídeos gravados pelo público começaram a tomar conta das redes sociais. Trechos da fala de Gustavo Mioto, da fã emocionada e, principalmente, do áudio cantado enviado ao ex-namorado viralizaram rapidamente. No antigo Twitter, no Instagram e no TikTok, milhares de usuários comentavam a cena. As hashtags Gustavo Mioto, ex-no-show e Pronossobem subiram nos trending topics. A atitude do cantor dividia opiniões, mas a maioria das reações era positiva. Muitos o chamaram de cupido sertanejo, psicólogo de palco e até de terapeuta de casais improvisado. Fãs elogiaram sua sensibilidade e humanidade. Para alguns, aquilo foi mais do que entretenimento, foi um exemplo de como artistas podem usar sua visibilidade para criar momentos que tocam o coração das pessoas. Além disso, internautas começaram a brincar com a situação. Surgiram memes, dublagens do momento, montagens com frases como "quando nem Gustavo Mioto salva seu relacionamento, é porque já era", e até campanhas pedindo que o ex se pronunciasse. Ao mesmo tempo, alguns questionaram o limite entre emoção pública e exposição pessoal. Houve quem apontasse que, apesar de emocionante, o momento também escancarava uma história íntima, algo que poderia ser desconfortável para os envolvidos, principalmente para o ex-namorado, que, segundo relatos, não esperava ser incluído em uma cena tão pública. Mesmo assim, o sentimento geral foi de comoção coletiva. A internet, por algumas horas, parecia unida em torno de um mesmo enredo, torcendo, opinando e se emocionando com a história real, que nasceu em um show, mas ganhou vida própria nas redes. O gesto espontâneo de Gustavo Mioto ultrapassou o campo da música e do entretenimento. Ao transformar o palco em espaço de acolhimento emocional, o cantor abriu espaço para um debate mais profundo: até onde vai o papel de um artista na vida pessoal de seus fãs? E, mais do que isso, até onde um momento íntimo pode ou deve ser exposto, mesmo com consentimento? Por um lado, o episódio evidenciou a enorme capacidade que figuras públicas têm de impactar vidas. Com um simples
gesto, uma pergunta, uma escuta atenta, um trecho de música. Mioto transformou a dor silenciosa de uma fã em uma cena coletiva de empatia e solidariedade. Ele mostrou sensibilidade e humanidade, num ambiente onde, muitas vezes, o foco está apenas na performance. Por outro, levantou questionamentos legítimos. Apesar das boas intenções, é saudável transformar a dor de alguém em espetáculo? A exposição emocional em um show, amplificada pelas redes sociais, pode ser curativa, mas também pode gerar constrangimento, pressão ou arrependimentos posteriores. Ainda assim, a cena ficou marcada, não apenas como uma anedota inusitada de um show sertanejo, mas como símbolo de uma era em que a linha entre público e privado se torna cada vez mais tênue. Gustavo Mioto não foi apenas o cantor da noite, foi o mediador de uma reconciliação que talvez ainda nem tenha acontecido. E, mesmo que não tenha havido reencontro imediato, o que ficou foi a lembrança de um momento em que a música deixou de ser só entretenimento e se tornou ponte entre sentimentos partidos, diante de milhares de testemunhas.